Oi gente, eu sou a Lígia e o vídeo de hoje é sobre o livro O Voyeur, do Gay Talese. Bom gente, primeiro para começar eu queria dizer que esse livro é recomendado para maiores de 18 anos, então se você é criança, pula o vídeo e vai pro outro que não é para sua idade. Bom, O Voyeur conta a história de Gerald Foos, um homem de 40 anos que dirige um motel em Denver, nos Estados Unidos. Acontece que ele não é um gerente de motel comum, ele é um voyeur, que em francês significa observador. No motel dele, construiu uma plataforma de observação em cima dos quartos para observar os casais tendo relações sexuais. Eu sei, parece estranho, mas eu vou explicar como isso aconteceu e de onde surgiu esse interesse de Gerald Foos e como essa história gerou esse livro. Gay Talese, que é o escritor desse livro, ele é um jornalista muito conceituado. E ele escreveu um livro muito famoso chamado A Mulher do Próximo, em que ele observava casais que participavam de boates de swing, que é quando os casais trocam os seus parceiros. E esse livro foi uma análise das relações sexuais nos Estados Unidos na década de 70. Por conta desse entrosamento que ele já tinha com o tema, o Gerald Foos enviou uma carta anônima para o Gay Talese, dizendo que ele tinha um hotel e as práticas que ele realizava, convidando o Gay Talese para conhecer o hotel para ele apresentar ele mesmo a plataforma de observação. No início ele não se apresentou na carta porque ele queria manter anonimato o nome dele, ele não queria que fosse divulgado o nome dele, com medo de represálias, processos e até prisão, até porque isso é crime. O Gay Talese é reconhecido com o seu trabalho pelo novo jornalismo, New Journalism, como chama, que é o trabalho da escrita literária, de não ficção. Então todos os livros dele abordam personagens reais, coisas que aconteceram de verdade, escritas de uma maneira literária. Então, por exemplo, durante os estudos que ele fazia para escrever o livro, ele entrevistava as pessoas e falava assim: o que você está sentindo nesse momento? O que foi que você pensou naquela hora? E a pessoa descrevia. Então no livro ele relata exatamente o que a pessoa pensou no momento. Então muita gente ficava se pensando: como é que ele sabia o que a pessoa estava pensando? Isso é ficção. Mas não, ele sempre fez questão de deixar tudo às transparências e fazer questão de mostrar que tudo era muito real. Por isso que ele não queria publicar a história do Gerald Foos anonimamente. Ele só ia aceitar publicar se o Gerald Foos topasse em divulgar o nome dele. Mas enquanto eles não falavam sobre isso, ele resolveu visitar o Manor's House, o motel do Gerald Foos, porque ele ficou muito curioso com a situação toda. Bom, o Gerald Foos abriu o Manor's House, o motel, em 1969 e ele funcionou até 1995. Então, durante todo esse tempo, ele praticava sua vida de voyeur. Durante a infância dele, que foi uma infância bem simples, crescendo numa fazenda, ele era obcecado pela tia dele, a tia Catherine, que era vizinha. Então, de noite, os pais do Gerald iam dormir, o Gerald escapava do quarto, passeava pelo quintal e espiava a janela da casa da tia Catherine, que tinha o costume de andar nua pela casa. Então, essa prática de voyeurismo começou desde quando ele era criança, que ele gostava de observar a tia. Lendo o livro, a sensação que você tem é de uma coisa meio paranoica, uma grande obsessão, você fica meio incomodado de ler, mas é interessante você ver como o voyeurismo dele evolui com o passar da idade. Além de ser um voyeur e observar os casais tendo relações sexuais, o Gerald Foos manteve um diário, em que durante 20 anos ele descrevia exatamente as cenas que ele via, os diálogos. Ele fazia até pesquisas, então ele relata que no ano de 1990, 20% dos casais tiveram relações interraciais, ou seja, pessoas negras e pessoas brancas, 30% entre pessoas brancas, homens e mulheres, 40% de homossexuais, 20% de lésbicas. Então ele vai relatando os dados e fazendo observações com base no que ele via. É bem interessante também porque com o passar dos anos você vai vendo que existem mais casais interraciais, mais casais homossexuais. É muito interessante porque a nossa sociedade vai avançando e as práticas sexuais também vão evoluindo com o passar do tempo. É interessante a gente notar isso no livro. E aí o Gay Talese finalmente aceita o convite do Gerald Foos e vai até Denver conhecer o motel. O Gerald fica muito animado porque um casal jovem, bonito, acabou de chegar e foi direcionado para um dos quartos que tinha a plataforma de observação. Acontece que eles tinham que ficar debruçados para poder ver pela entrada de ar. E o Gay Talese, filho de um homem que era alfaiate, estava sempre muito bem vestido de terno e gravata. Não prestou atenção que a gravata passou pelo tubo de ventilação. Então, se o casal que estava lá tendo a relação olhasse para cima, eles iam ver a gravata saindo do tubo. Mas o Gerald Foos viu a tempo e tirou a gravata e eles saíram assustados, tipo, olha, você quase entregou tudo. E aí o
Gay Talese nunca mais foi visitar o Jared Foss de gravata. É uma coisa bem cômica do livro, achei bem interessante. O Gay Talese, na sua prática de jornalismo, era muito organizado. Então ele manteve caixas com pensamentos que ele tinha, que ele escrevia, recortes de jornais, lembranças, tudo muito bem descritivo. E ele ficou um pouco incomodado com a maneira como o Jared Foss escrevia, porque ele encontrou muitas inconsistências. Então as anotações do diário começam em 1966, só que o motel só foi aberto oficialmente em 1969. Então o Jared ele se confundia com as datas, tinha umas imprecisões, coisa que incomodou muito o Gay Talese na hora de produzir o livro, porque ele queria que fosse tudo o mais correto possível. Uma curiosidade também é que o Jared Foss não atuava sozinho. A dona, a esposa dele, sabia das necessidades voyeurísticas dele e apoiava ele. Tanto que quando ela trabalhava na recepção do motel, recebendo os hóspedes e encaminhando ele para os quartos. E quando ela via que era um casal jovem, ou um casal que parecia ser interessante, ou um casal bonito, ela encaminhava eles para um dos quartos que tinha as plataformas de observação. Então ela era cúmplice dele e nunca se incomodou com o fato do Jared fazer isso. Acontece que futuramente eles acabaram se divorciando e a dona morreu, e o Jared encontrou outra esposa chamada Anita, que também apoiava o voyeurismo dele. Só que ela, mais do que apoiava, ela inclusive participava com ele. Então, no livro ele descreve as experiências que eles tinham juntos e como isso influenciava no relacionamento deles. E como funcionava essa plataforma de observação? O Jared Foss sempre teve muito cuidado para fazer com que funcionasse de uma maneira que ele de cima conseguisse ver tudo e quem estivesse embaixo não conseguiria notar que tinha uma pessoa observando. Então ele foi na loja de construção da cidade dele e ele comprava os materiais alegando que ele estava construindo um duto de ventilação, uma casa na árvore. Ele toda hora inventava uma desculpa e foi construindo sozinho ele mesmo. Então ele fez, em cima de onde tinha o telhado da caixa d'água, ele fez uma passagem que ele cobriu com carpete, para que toda vez que ele engatinhasse não fizesse o barulho dele pisando no metal, né, que é um barulho alto. Então ele colocou carpete e aí ele fez uma entradinha de ventilação de ar, daquelas que é meio fechada. Então quem tá de cima consegue ver e quem tá de baixo não consegue. E quem entrasse no quarto e visse ia achar que era só um duto de ventilação comum. Só que era posicionada bem em cima da cama. Então ele conseguia ver o quarto inteiro e uma parte do banheiro. O Jared Foss viu de tudo. Em uma ocasião ele presenciou um assassinato e isso marcou muito a história do livro. O Jared costumava intervir quando coisas aconteciam no quarto que ele não gostava. Então ele via hóspedes, por exemplo, que pediram um jantar, limpando as mãos sujas no lençol, ele se incomodava. Ele via homens fazendo xixi na pia ao invés da privada e ele se incomodava muito. Ele viu uma vez um casal que chegou com um cachorro, ele cobrava uma taxa de limpeza quando o hóspede vinha com um animal. Caso o quarto ficasse limpo, ele devolvia o dinheiro. E se sujasse, ele já teria taxa para ele. Acontece que uma vez um casal chegou com um cachorro bem grande e o cachorro fez xixi no carpete, coisa que ele já tinha dito que não podia, era a regra do motel. E aí os hóspedes falaram assim, ai, mas fui aqui atrás dessa cadeira, ele nem vai ver. Ele estava vendo da plataforma de observação. Na hora que o casal foi fazer o check-out para sair do motel, o Jared pediu para eles acompanharem e explicarem a mancha no carpete. E aí eles tiveram que pagar a taxa, enfim. Quando eles estavam sozinhos no quarto, eles se perguntaram como diabos aquele homem sabe que o cachorro fez xixi ali. Talvez ele seja sensitivo e tenha sentido o cheiro, talvez... E eles ficaram especulando e o Jared ficou rindo no duto de ar porque ele sabia, porque ele estava vendo, mas o casal nunca poderia saber disso. E ele costumava intervir nessas situações. Então uma vez chegou um cara que parecia ser um traficante assim da pesada junto com a sua namorada. Eles saíram, mas antes deles saírem, ele viu que o casal tinha uma enorme quantidade de drogas guardada no armário. Quando o casal saiu, o Jared entrou no quarto, pegou as drogas e jogou na privada, porque ele não queria que tivesse drogas no motel dele. Quando o casal voltou, o homem a primeira coisa que ele foi fazer foi pegar as drogas e ele não achou. Então ele começou a acusar a namorada, você pegou minhas drogas. E a namorada dizendo, eu não peguei, não fui eu. Acontece que a cena ficou violenta, o homem começou a machucar, bater nela, enforcar, ela caiu no chão e o homem fugiu. O Jared da plataforma, ele olhou para a moça e ele viu que o peito dela estava subindo. Então ele pensou, ela está respirando, eu não vou intervir porque ela está respirando, logo ela vai ficar bem. No dia seguinte, a camareira foi limpar o quarto e gritou dizendo que tinha uma mulher morta no chão. E o Jared ficou acabado, porque ele achava que ela estava viva. Ele podia ter impedido, ele podia ter socorrido ela, podia ter alegado qualquer coisa, que ele ouviu um grito e entrou no quarto, ele podia ter socorrido, mas ele achou que ela estava bem, então ele não fez nada.
E durante muitos anos ele viveu com essa culpa de não ter feito nada. E ele não podia dizer à polícia. Ele denunciou, deu as características do homem, mas ele não podia descrever como ele sabia daquelas situações, porque senão ele ia se entregar. Então ele ficou nesse impasse durante muito tempo da sua vida. Até é um debate super crítico do livro, porque a partir do momento que o Gay Talese soube disso, ele acabou se tornando um cúmplice. E muita gente critica essa situação no livro, de que eles não fizeram nada. Após a publicação do livro, o Gay Talese e o George e o Jared, eles tentaram ir atrás do cara, forneceram todas as informações completas, mas o cara já estava foragido e nunca foi encontrado. E aí, o Jared, ele enxerga as mais diversas situações. Ele relata, ele costumava provocar os hóspedes, então ele colocava objetos sexuais nas gavetas, tipo revistas pornográficas, vibradores, e ele relata uma vez que uma freira entrou no quarto, que ela estava hospedada porque ela ia num convento, e ela foi a pessoa que mais usou o vibrador em toda a história do motel. E aí é bem cômico essa parte em que ele relata, porque muitas vezes a gente vê a pessoa por fora, mas não sabe das práticas sexuais dela. Ele também relatou inúmeros casais que pareciam ser super felizes e ele indicava os casais para esses quartos, mas que os casais brigavam e nem se tocavam, tinham a vida sexual totalmente inativa. Ele relata também que a maioria dos homens era só focado no prazer individual deles e que não se preocupava em satisfazer as esposas, as namoradas, e que isso era motivo de grande insatisfação por parte delas. E que ele ficava chocado, porque para ele era algo muito comum você se preocupar com o prazer dos dois, mas que a maioria dos hóspedes só se preocupava com eles mesmos. E em 1995, o Jared Foss fechou o motel e depois de muitos anos, com quase 80 anos de idade, ele resolveu deixar o Gay Talese publicar a história dele porque ele não queria morrer sem que as pessoas soubessem a grande descoberta que ele fez. Ele se considerava duas pessoas diferentes. Então no livro, quando ele narra ele, o Jared Foss, mas ele também se vê como o voyeur, duas pessoas diferentes, em que ele tem dois momentos de personalidades diferentes. E ele considerava as anotações que ele fez uma grande descoberta, algo científico super útil para a sociedade. Então ele queria que o livro fosse publicado e acabou concordando. Ele não foi preso, nem processado, nem nada disso. Acho que o sucesso do livro também colaborou para que ele não tivesse nenhum prejuízo nesse sentido, então não, ele não foi preso. Em edição do livro é da Companhia das Letras, o livro é repleto de fotos da infância do Jared com a tia Catherine e com os pais, e quando ele comprou um motel com a dona, a esposa dele, depois com a Anita, a outra esposa, e fotos da plataforma de observação é bem completa, acho que as fotos agregam um conteúdo bem legal. No final do livro, quando o Gay Talese termina a história do Jared Foss, ele descreve uma entrevista que ele teve contando como foi a produção do livro, como foi o processo pessoal dele nessa história e muitos mais outros detalhes que eu não vou falar porque eu acho que vale a pena você ler, porque eu acho que complementa a experiência. A parte da entrevista com o Gay Talese é muito legal, ainda mais se você é estudante de jornalismo, porque ele fala como foram as práticas jornalísticas nessa reportagem. E é isso, eu devorei o livro muito rápido, eu acho que foi uma leitura muito dinâmica, porque você fica curioso para saber o que acontece. É muito cômica também, porque tem partes extremamente engraçadas e interessantes e muito picante também, ele é bem descritivo. Então, se você é menor de idade ou se você não gosta de assuntos relacionados a sexo, nessas coisas, você não vai gostar, porque é muito descritivo mesmo, todas as cenas, muitos detalhes. Ele fala os diálogos que os casais tinham, então assim, é bem descritivo, mas é bem interessante você analisar como era a vida sexual das pessoas na década de 60, 70, 80 e 90. Bom, gente, então é isso. Se você já leu o Voyeur, me conta aqui nos comentários o que você achou e aproveita para me recomendar a minha próxima leitura. Não esquece de curtir o vídeo, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho e eu vejo vocês na próxima. Tchau!